Campinas, hein? Tava bem, base boa lá, né? A PUC professores, pelo menos, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas pior que ela. Boa noite, Ricardo. Estou impressionado, rapaz, de ver uma experiência que o Freud teve aqui na juventude, que vai aparecer na obra madura dele, né? Boa noite, Márcio. Vai aparecer na obra madura dele. Dá a impressão que ele estava bem munido de conhecimento, mas a gente vai ver depois que por aqui dá para ver por que que ele depois. A gente também sabe que depois aconteceu, é fácil ver que antes, né? De qualquer maneira, o detetive, quando ele vai procurar rastrear o que aconteceu, né? Ele faz o que nós estamos fazendo também. É válido fazer o que nós estamos fazendo quando a gente volta lá atrás, como se fosse um detetive, né? Para rastrear as pistas. Nossa investigação é a pista que levou Freud a, ao que aconteceu aqui com Holofernes, que acaba de comentar aqui o Nilo, né? Judite. É a mesma coisa de Judite com Holofernes, tá? O que aconteceu com Freud e Jung é a mesma coisa que aconteceu Judite com Holofernes. Então é uma coisa histórica, né? Que enquanto não acontece com a pessoa, ela não acredita que vai acontecer, né? Nem imagina. Então, a gente vai esquentando aqui os tambores um pouco, né? Porque hoje é feriado, muita gente disse que viria. Chegou a Juliana agora, tem o Ricardo, a Márcia. É uma leitura que vale a pena esperar alguns minutos, quem está esquentando lá as cadeiras, né? Esperar até 8h10. Ficou de vir o Jairo, Cristóvão. Pode ser que tenha algum atraso de última hora, né? Custa nada esperar uns 10 minutos. Mas quem tem a formação em teologia, tá aqui o Gildemar, né? Quem tem a formação em teologia tem uma vantagem enorme, porque tem uma cultura, né, da leitura bíblica também, misturada com a cultura que originou a humanidade. Teologia sempre vai buscar a origem da humanidade. Impressionante. Busca também a filosofia, mas vai lá na origem, né, do movimento que surgiu o homem. Faltou aqui passar o link, né, agora que eu estou vendo. A pessoa não quer ficar no grupo, o grupo é uma confusão só e sai. Aí tem que ficar mandando o link um por um.
Boa noite, Bia. Parabéns por ter vindo, né, guerreira, porque hoje é feriado, a pessoa não tem, depois do final de dia, geralmente cansado, né? Então vamos começar devagarzinho, quem for chegando, está acompanhando como pode, né? Uma das leituras mais interessantes que a gente está fazendo, até eu me surpreendo muito, eu mesmo me surpreendo muito. Com esse material que eu vou encontrando, né? A gente leu, então, na carta passada, anterior, né, o Freud escrevendo para o Eduardo Silberstein. Ô, Judemar, boa noite, parabéns por ter vindo aí, tá? Tirado um momento, né, do trabalho para aparecer. Na carta anterior, o Freud estava comentando aqui com um amigo, dando uma bronca nele, né? Sobre uma namoradinha que ele talvez estivesse precipitando demais quando não tinha intenção de casar, né? Quando você é jovem ainda, 18 anos, você quer uma namorada, mas não pode casar. A menina já quer amarrar alguma coisa, né? Por exemplo, para se entregar ao homem, ela quer algum compromisso, né? E o rapaz, jovem ainda, 19 anos, 18, não tem condições de assumir nenhuma responsabilidade. Então, é o impasse que tem, que leva o Freud a escrever uma carta bem. Boa noite, Jairo. Como a moça ainda é 16 anos e o rapaz tem 19, né, o Eduardo, o Freud é bem rigoroso com ele, porque o Freud sabe, né, que o Eduardo não vai namorar para casar com uma moça de 16 anos. Imagina só você com 19 anos, 18, arruma uma namoradinha, não tem a mínima condição de assumir a responsabilidade de sustentação da moça, um casamento, né, tirar da casa do pai, por exemplo. Se vai tirar da casa do pai, você é um estudante, vai botar lá onde? Então, o Freud passa um sabão aqui no Eduardo, devido a ele estar se envolvendo com uma moça que ele mesmo, o Freud, tinha desejado isso antes com uma moça chamada Gisela, né? Gisela Flus. Como é que você tira uma moça de casa para morar não sei aonde, não tem responsabilidade com financeira, não pode sustentar ainda uma casa, né? Então, o drama da carta anterior girou em torno disso e também de um comentário aqui, né? Que ele fala em 7 de março, aqui ele já tinha dito, por agora, te adianto a novidade de que, precisamente por efeito de influência de Brentano, voltou. Da vez passada, rapaz, eu desliguei tudo aqui em casa, não caiu nenhuma vez. Hoje já caiu. Voltou aqui, tá scrollando, tá. Bom, então, essa influência de Brentano que amadureceu a decisão de fazer um doutorado em filosofia sobre a base de estudo de filosofia e zoologia. Ademais, estou fazendo questões para conseguir meu ingresso na faculdade de filosofia. Boa noite, loucos por literatura, obrigado por ter vindo. Uma leitura aqui fantástica hoje, você chegou a tempo para não perder, é muito interessante aqui a luta do Freud, né?
Então, quase que a gente perde, né, que o Freud viesse se tornar o que foi, inventando dentro da medicina uma psicologia escuta privada, né? Escuta de confidência privada. Influenciado por Brentano, amadureceu a ideia de fazer um doutorado em filosofia, está fazendo gestões para conseguir o ingresso na faculdade de filosofia. Então tem essa conversa aí, né? E já passamos por ela. Vou entrar na carta de hoje, que ele retoma algumas coisas do passado e progride. Então ele escreve aqui, boa noite, escreve aqui assim: estou muito surpreendido de que tenhas preferido a estância de Cádiz a uma visita a Madrid. Parece que o Eduardo estaria viajando, né? Mas aqui ele põe assim, que Madrid é Munique, né? Madrid tem um significado de Munique. Então ele não viajou nada, é só ficção. Viagem ficção. Já vê que estou aceitando seus termos e te felicito a engenhosa melhora de minha proposta. Devo deduzir que fazes a causa de teu princípio. Devo deduzir que faz isso pelo princípio, né? Eles têm um princípio aqui, que esse princípio de vez em quando é comentado. É por princípio que você faz isso? Tem alguma finalidade já pensada previamente? Não? É um princípio anterior ao ato? Ou só se deslocou para aplazado a intenção de ir a Madrid? Planejou, né? Neste último caso, e se realmente chegas à capital da Espanha, terra prometida da Academia Espanhola, manda-me desde ali um cartel do hospital, um catálogo das assinaturas em alemão, para que possa ver os prazeres que nos esperam lá. Uma brincadeira deles aqui que cria todo um sistema como se existisse na realidade, né? O Freud cria essa ficção aqui da Academia Espanhola, mas não foi suficiente para o Freud conhecer a ficção, tá? Vamos ver isso, que é muito legal hoje, isso eu vou mostrar bem claro. A indiferença com que me fala do primeiro beijo de tu princípio, tomo isso com um mau presságio num sentido duplo, né? Em duplo sentido. Primeiro, porque aceitas os beijos com tanta facilidade, e segundo, que tomes os beijos tão à ligeira, sem compromisso, né? Está falando aqui daquela relação dele, do Eduardo, com a namoradinha de 16 anos, onde ele não poderia ter envolvimento sério com ela porque não poderia casar, né? E se ele não pode casar com a moça, como é que ele vai dar esperança de compromisso e como estudante não pode sustentar uma família? Então tem um princípio envolvido aí que é, por princípio, não deveria fazer isso, né? É meu dever chamar a sua atenção sobre um cálculo do famoso estadigrafo Malthus, quem provou que os beijos aumentam em uma proporção velozmente progressiva, então você começa a beijar, beijar, beijar e já vai querendo mais coisas, de modo que, contando a série desde o princípio, depois de um tempo muito breve, a área pequena do rosto não basta, obrigando a uma emigração. Usa um modo muito alusivo, né? Imigração com relação sexual, vamos falar assim. Por estas razões, Malthus é um inimigo decidido dos beijos. Esse Malthus, ele diz em nota de rodapé que, devido a isso, surge a procriação exagerada. A população vai se multiplicando depressa, né? Depois de um tempo muito breve, a área prometida, obrigando a imigração para outra área do corpo, né? Por essas razões, Malthus é um inimigo decidido dos beijos. E um jovem economista nacional deveria respeitar devidamente sua autoridade. Esse jovem economista é o Eduardo, né? Estudante de direito, economista lá da outra universidade. Para falar totalmente em sério, se a mãe realmente é o bastante
besta para perder a pobre filha diretamente, convertendo a munheca de adorno em uma coquete indecorosa, conquistadora, né? Não a apoie em seu plano, porque nesse caso, se a mãe ficasse empurrando a filha para um casamento, cuidado, né? Que é de tua promessa de atuar pelo demais como lo has indicado, que me fizeste espontaneamente em uma de suas últimas cartas. Tenho que retificar minha afirmação de passar-me a uma faculdade de filosofia, que ele muda, tá vendo? O tom então muda para outra conversa. Retificar a minha formação de fazer faculdade de filosofia, né, no sentido de hoje já caiu duas vezes, segunda vez que cai, né? Que coisa isso aqui, né? Beleza. Essas quedas não atrapalham tanto para a continuidade. É comum a gente ver, assim, como se o Freud é igual, você planta o pé de manga, não vai nascer goiaba nem abacate, né? Um pé de manga só nasce manga. Dá a impressão que o Freud seria o Freud desde nascença, né? A gente viu na carta com Jung que ele diz assim, quase que eu fui para os Estados Unidos quando terminei medicina, ganhar dinheiro lá. Aqui ele dizendo, né? Quase que eu faço doutorado em filosofia. Mas isso é impossível, ao menos o primeiro. O último tenho que averiguá-lo mais precisamente. As duas faculdades, né? Dois doutorados, né? Duas faculdades, fazer dois exames, né? Duas faculdades de doutorado. Em todo caso, tem que nem sabe se pode, né? Então está falando isso, assim nem sabe. Em todo caso, tem a possibilidade na faculdade de filosofia e de estudar filosofia, segundo me vem em gana, né, em vontade, o que considerar no próximo semestre. Se tiver gana de aprender filosofia, ele poderá fazer. Evidentemente, fica a perspectiva de um doutorado em filosofia. E amanhã falarei com o Pané, que participa desses planos, para consultar a Brentano. Então, devido ao Pané, ele vai fazer talvez o doutorado em filosofia. Para que vejas mais facilmente que caminho vai tomando meus estudos, te ajunto aqui o plano para o semestre de verão, tal como o realizarei quase sem reservas. Impressionante aqui as aulas, ó. Todo dia de manhã, de 7 às 8, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Jules e viernes. Miércoles, martes, lunes. Sábado também tem aula de 7 às 9. Anatomia dos vertebrados. 9 às 11 tem ótica, teoria experimental. Lunes, martes, miércoles. Segunda, terça e quinta. 9 às 11. Quinta e sexta, né? Laboratório fisiológico. 11 às 12. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fisiologia. 9 às 12, sábado. Prática de zoologia. Então vai, ó. Química orgânica, laboratório fisiológico, lógica com Brentano. Lições de filosofia com Brentano. Como vê, não escasseiam as disciplinas, né, das assinaturas, quase todas são encantadoras. E se só levo a cabo, tal como está apontado aqui, esse semestre será um modelo de como se pode aproveitar o tempo. Vamos preencher o horário diretamente, né? Tampouco falta o tempo para zambulir-se durante uma hora em que a água é na água, né? E almoçar logo com o corvo.
servo, né? Com ele, servo. Porque, com exceção das classes magistrales, não estudarei nada pela noite. Então, vai ter alguma coisa de tempo disponível à noite, ainda que talvez algo de filosofia e de história natural. Assim vivemos, assim caminhamos, felizmente. Não que não foi hasta 1873 que Nietzsche, né, criticou em Estrasburgo esta citação de Davi Strauss como pedante. Aqui é assim, ó, também traduzido como Considerações Extemporâneas e Meditações Prematuras, consiste em quatro obras do filósofo Nietzsche, iniciada em 73 e concluída em 76. A obra compreende uma coleção de 4 ensaios sobre a condição contemporânea da cultura europeia, especialmente alemã. Essa nota aqui, né, que fala do Nietzsche. Número 4 é uma nota em alemão. David Strauss, teólogo protestante. Nietzsche, Geheimatsbetrachtung. Aí vai ali. Então, essa obra aqui eu consultei lá no Google, né, na Wikipédia. Criticou, então, Strauss, né? De meu trato com Brentano, que talvez te imagina demasiado íntimo, e da filosofia resultante, te contarei amanhã, depois da visita que teremos às 10 horas da manhã. Então, vai falar aqui de uma visita, o Brentano chamou o Freud e o Panera na casa dele. De amanhã, então é dia 14, agora é dia 15. Na continuação da história desta visita, o que ele faz, ele narra para o amigo, tá vendo? O que ele vai fazendo, ele vai escrevendo para o amigo. Na continuação da história da visita, narrada detalhadamente para que conheça este homem e seu trato com os outros, o começo do diálogo se referiu ao tempo, um acidente ao que o Pané havia assistido. Logo sacou, né, tirou então a nossa carta e quis refutar nossas objeções. Esse Brentano costumava chamar os estudantes na casa dele. Coisa que só foi necessário no caso de uma objeção. Seguidamente, expressou a sua aprovação acerca de nossas intenções, disse que estava contente de que nos importara o conhecimento. Aqueles professores antigos, né, que preocupados com a formação do aluno, se importaram com o nosso conhecimento e de que, pese a nossa opinião contrária, não nos detuviéramos pelos prejuízos. Ele sabe muito bem que somos materialistas. Por isso que o Brentano chamou, porque o Brentano é um filósofo materialista, né? Ele não é filósofo metafísico, né? Porque ele está relacionado com a matéria. Lamentou que a filosofia estivesse numa situação tão mal, ao que Pané, que havia escutado de Zimmermann, a Zimmermann criticou duramente a Zimmermann, pondo o Brentano numa situação difícil, que é outro professor, né? Falar mal do outro professor não é um bom negócio, né? De ter que opinar sobre Herbart, ao qual condenou em profundidade por suas construções a priorísticas. Olha que interessante. Construções a priori, né? Você já sabe antes o que é uma pessoa quando ela vai chegar no seu consultório, né? Construções a priorísticas em psicologia. E considerou como imperdoável que não se lhe houvera ocorrido nunca consultar a experiência. Tá vendo? Daqui que vem, então, o materialismo, né, da experiência, né? A matéria da experiência. Nunca ocorreu consultar a experiência ou os experimentos para comprovar se estes se harmonizavam com as suposições arbitrárias anteriores à experiência. Se declarou partidário incondicional da escola empirista que aplica os métodos das ciências naturais até à filosofia, né? Especialmente a psicologia. Quando fala aplicar a ciência natural à filosofia,
É ver se tem lógica, né? A lógica exige um correspondente, né? O número 2, que não existe em árvore nenhuma, né? Mas tem que ter duas maçãs na realidade, tem que ter dois automóveis. Então, quando eu falo a relação com a ciência, com a filosofia, aplicar métodos da ciência à filosofia é vir da empiria para a filosofia matemática racionalmente, né? Sem explicações fantasiosas. Especialmente a psicologia. De fato, esta é a vantagem principal de sua filosofia, e só esta me faz com que ela seja suportável. O Brentano tem uma argumentação que venceu o Freud, quer ver? Para ele caminhar para a filosofia, né? E logo nos contou algumas observações psicológicas que mostravam o insondável das especulações de Ebert. Então, ele derrotou o Ebert, né, o Brentano. Segundo ele, fazia falta realizar análises a fundo de questões isoladas para obter resultados isolados. Mas seguro que não quer abarcar a totalidade da filosofia. Isso Freud vai chamar de visão de mundo, né? Quem lembra disso lá no Freud? Totalidade da filosofia é visão geral de mundo, enquanto que ele pega questões isoladas, né? Cada paciente, no caso, no futuro, né? Isso aqui, né? No futuro seria cada paciente vai obter resultado isolado, um por um, né? Nunca generalizar. Porque o Adelmo é assim, então a família dele ele é assim por causa da família inteira e vai embora, né? Essas coisas que tentam sempre você olhar hereditário, né? O câncer é hereditário, os avós tiveram. Tem gente que não tem avô nenhum que teve câncer, nem bisavô nenhum e tem um câncer assim mesmo. A vida da pessoa é cancerígena, né? Ela não consegue transformar em outra coisa e faz por dentro um amargor interno que gera um câncer, por exemplo. Eu tenho um caso particular, né? Condição isolada e não na totalidade. O que não pode ser porque a filosofia e a psicologia eram ciências ainda muito jovens e não do ponto de vista da experiência, né? E não podiam contar com nenhum apoio, especialmente da fisiologia. Eram jovens porque a gente viu lá no Descartes, né, que surge a primeira vez a abertura do corpo humano. Ele tem no discurso do método, o Descartes comenta um anatomista inglês que abriu o corpo humano. Então, a experiência com o corpo na vida real é recente, né? Para fazer disso uma filosofia. Acedendo a nossos rogos, estamos rogando, né, de dar-nos um conselho pessoal, considerou que seria perfeitamente viável e bom que aspirássemos ao doutorado em filosofia ao lado da medicina. Olha que interessante. É Brentano, então, que recomenda fazer filosofia a partir da medicina, ó. E o Freud fez uma filosofia, né? Quando ele publicou lá a Metapsicologia, Freud tinha 12 ensaios prontos, ele chama um livro de metapsicologia, tem um capítulo no livro do Narcisismo que fala sobre uma pergunta de Salomé. O capítulo chama Que fim teve a metapsicologia? O Freud tinha um livro com 12 capítulos sobre metapsicologia. Aí encontrou, em 1915, um artigo de Max Narmanzon que igualava a libido do Freud com Eros de Platão. Foi um choque tão grande para o Freud que esse artigo ficou engavetado, só foi tirado da gaveta em 1984, tem recente então, né? 50 anos atrás. Foi traduzido em português e colocado no nosso livro. Primeiramente, esse livro aí, então, ficou engavetado, esse artigo, né? O artigo saiu junto com os 3 principais artigos de Freud sobre metapsicologia, que era o recalque, o inconsciente e a pulsão. Uma tragédia para o Freud, né? Aí ele mandou engavetar e ficou aborrecido, só que em 1921, o Oscar Pfister, que a gente está vendo nas cartas do Freud começando a surgir, ele achou essa revista, né? Leu o artigo e escreveu outro com ele. Aí o Freud não ficou mais em condições, o Freud não podia mais negar, né? Aí, em 1921, Freud põe, né, que o Platão tinha antecedido ele na descoberta
Então, o esbarro do Freud lá com o narcisismo e com esse artigo do Platão tem aqui atrás esse precedente. Quando o Herbart, o Brentano, né, sugeriu que fizesse a filosofia associada à medicina, considerou que seria perfeitamente viável e bom, né, que aspirássemos a um doutorado em filosofia ao lado do doutorado em medicina. Olha que interessante. Que ele faria um doutorado em área prática e um doutorado em área teórica, o qual já tinha algum precedente. Lotze havia feito o mesmo para continuar em filosofia. Então tinha um Lotze, né, que tinha feito isso aí. Só que esse Lotze a gente não sabe quem é. Nós poderíamos formar diretamente nós nos poderíamos formar em especialidade filosófica. O ministro se havia insistido muito que formara docentes em filosofia, tá vendo? Então tinha orientação do Estado, né? Sem dúvida, não creio que vamos aceitar isso. Dos doutores em filosofia, escolheu aqueles que deveríamos ler e criticou sem piedade nenhuma, a todos os demais. Disse-nos que tínhamos que começar com Descartes, olha que interessante, estudo Descartes. Ler integralmente, porque com ele tinha começado um novo impulso na filosofia, tá? Ó, o pai da ciência moderna, né? Só que ele vai fazer um comentário aqui que parece que não entendeu direito, que fala assim, ó, de seus seguidores, Malebranche e Spinoza, nenhum merecia a pena ser lido. Todos continuam com o lado equivocado da filosofia de Descartes, com sua separação total entre alma e corpo. Nós lemos lá no Descartes, Discurso do Método e as Meditações, que o Descartes faz uma separação como um artifício. Tá? Olha o comentário aqui. Teria uma separação equivocada. Abandonar o lado equivocado, que seria a separação. O Descartes sugere o seguinte. A razão, o juízo, né? O juízo tem que ser frio. Você tem que ser racional, tem que usar o juízo, né? Vamos supor aqui para nós, né? Uma moça linda, se despe, tira a roupa. Minha senhora, por gentileza, queira vestir-se. Você tem que estar com a racionalidade para não cair nesse caminho, né? Ou uma provocativa também, que te desafia a perder a cabeça. A separação que o Descartes propõe de alma e corpo é você tem que ter o juízo ligado. Porque tem uma inteligência imaginária, né, uma inteligência emocional que pode ser capturada e o juízo não chegar a tempo de julgar se o seu ato procede, e aí você, depois que praticou, está inculpado no crime, né? A gente leu com muito cuidado isso lá, por quê? Porque tem o erro de Descartes, o livro de Damasio, Antônio Damasio, é sobre essa ideia, que o Descartes quis separar sentimento de razão. Mas é necessário separar que se um juiz for julgar emocionado, ele não vai ser juiz nunca, né? Aquela balança da justiça tem que ter o equilíbrio. Spinoza se movia só com sofismas. Tinha que desconfiar dele mais que de todos os demais. Em troca, não se podia passar por alto Locke e Leibniz. O primeiro era um pensador extraordinariamente inspirado, quase que era empirista inglês, né? O último, só a menudo, insuficiente por sua excessiva dispersão, que é o Leibniz. Muito imaginário, né? A única garantia da gente é a realidade com o racional, né? Para você não cair em armadilha nenhuma, você tem que ter a realidade substancial. Cadê as maçãs? Estão aonde? Você está vendendo? E quanto custa? Tem um valor, né? Tem um simbólico com o real, né? A estes dois seguia a filosofia popular, tá? Do homem comum, né?
E querer conhecer algo dela só tinha importância desde a história da cultura, tá vendo? Não desde a filosofia, tá? Consultar a cultura, né? Em câmbio, não se podia evitar Hume e a Kant dentro do período do cepticismo, né? Hume era filósofo que pensou de maneira mais exata e que escreveu melhor que todos os demais, porque tem as associações do Hume, né? Por contiguidade, por proximidade, por referência, né? Quem estudou um pouquinho do Hume lembra disso. Ensaio sobre o entendimento humano, ele raciocina por... Bom, aí não vou entrar no Hume, não. Kant não merece nem muito menos a reputação que segue tendo. Segundo ele, estaria cheio de sofismas, um pedante insuportável, e se poria contente com uma criança, como uma criança, se pudesse dividir algo em três ou em quatro. De aí as suas invenções e ficções e seus esquemas. Logo que se elogiava em ele, Brentano disse que se ofereceria a demonstrar que procedia de Hume, o Kant. O que era original de Kant, ele tinha que rechaçá-lo como nocivo e falso. O que Kant inventou, então, seria só abstrações. Aqui é disputa de filósofo, né? A gente não vai dizer que o Brentano era melhor que o Kant nunca, né? É loucura falar isso. De qualquer maneira, é um filósofo querendo sempre desqualificar o outro, né? Isso é clássico na escola de filosofia, né? Quem faz filosofia está habituado a ver isso aqui. Um fala mal do outro, eu estou certo, cada um quer ter razão, né? O Kant é ótimo para estudo do direito, por exemplo, né? Melhor do que o Brentano, 1000 vezes, né? Em resumo, Kant o deixa muito mal. O que dá relevância a Kant são seus sucessores, Schelling, Fichte e Hegel, e o chama sensivelmente de farsantes. Como vê, está muito próximo aos materialistas nesse ponto. Conta como caiu tão decepcionado em sua juventude ao começar a ler que por pouco renunciou o talento para a filosofia, tá? Brentano é tido como um grande filósofo naquele espaço ali, né, naquele período, não é muito estudado hoje mais, mas ele tinha um talento para a filosofia, até que tomou consciência de sua capacidade de encontrar um filósofo mais antigo. E aquilo outros não querem dispensar? Perguntei. Ao contrário, isso aqui é uma conversa na casa do Brentano, entre Freud e os dois meninos, né? Freud, Pané, de 19 anos, e o Brentano, um professor antigo. A conversa é na casa do professor Brentano. Ao contrário, quero divertir de lê-los, não se tem que ler, né? Não se ponham em esses caminhos resbalazizos de a razão e que não passe lo mesmo que aquele médico de louco, assim. Não faça a mesma coisa que o médico de loucos, que ao princípio se dá conta de que ali tudo anda revolto, tudo anda errado, e daí a pouco ele mesmo, né, está acostumado com o ambiente, e daí a pouco ele mesmo acaba passando uns tiques nervoso, né? Passando-se de rosca. O próprio médico, então, que criticava o ambiente, ele tem lá umas manias e também parece louco. A ideia, então, seria estuda assim mesmo esses filósofos, né? Mesmo que não seja, não vai julgar eles assim, você também já está condenado. Dos contemporâneos, nos recomendou Augusto Conte, tá vendo? O Conte é de 1800, faleceu em 1860, né? Quando surge a escola positivista, não era o Conte que estava conduzindo, tá? Eram admiradores de Conte, né? O positivismo começou com Conte, mas Conte já não estava nem vivo mais. Dos contemporâneos, que recomendou Augusto Conte, cuja vida, nos explicou, estava a ponto de passar os ingleses, sobre os que seguramente tinha podido dizer uma infinidade de coisas, quando chegou o professor Simony. Quando chegou o Simony, o professor Simony chegou, aí o Brentano falou assim, vamos embora, vai. Mandou os meninos embora. Brentano nos jogou na rua. Vai embora, vai. Jogou na rua, com permissão para voltar a vê-lo outra vez nas férias,
recolhê-lo e dar um passeio com ele. Muito educado e tal, mas chegou um professor, né, que é homem do mesmo nível dele, falou assim, sabe de uma coisa, vocês dois? Vamos embora, vai, tchau. Vocês são alunos ainda, vai aprender muita coisa. Até aqui quem fala também desse modo é o Freud, ele sentiu-se assim, né, tipo, mandou embora. Até aqui tu diria muito bem, e você poderia sentir-se lisonjeado, né, que o seu amigo fosse honrado por reunir-se com um homem tão excelente, se não fosse que são milhares, né, aos que ele convida na casa dele. Aqui, Márcio, está acompanhando? Ele se sentia tão honrado, né? Aí, de repente, vai ver, né? Estava aqui, ó, sentia tão lisonjeado, né? Nossa, o professor Brentano chamou nós dois lá, né? Ah, mas ele chamou o José, chamou o Pedro, chamou o Joaquim. Então, reduz notavelmente a preferência por nós. O Freud sempre tem esse joguinho, assim, da vaidade com orgulho ferido, né? Sempre vai ter esse joguinho que dá a impressão que, poxa, eu pensei que eu era o melhor de todos, né? Agora, de repente, estou vendo que ele chama mais gente. Tem que pensar que é um homem que veio aqui para fazer escola, o Brentano, ó. Por isso que ele vai chamando cada um, né? Ganhar seguidores, tá? Ó, já tinha nessa época a ideia de ganhar seguidores. Por isso, dedica seu tempo e sua amabilidade a qualquer que lhe peça algo, tá? De repente ele dá aquela despida, né? Contudo, eu não consegui escapar da sua influência, ó. Não sou capaz de refutar um simples argumento da teologia, né, teísta que ele passou, que é a culminação das suas disquisições. Seu grande mérito é o desprezo de toda a fraseologia. Aqui é impressionante, que nós vamos ler aqui agora, tá? Eu incluí bastante coisa do Machado aqui, que ajudou a ver como Freud, apesar dele falar isso, de fraseologia, né, dizeres imaginários, não foi suficiente, quer ver? Seu grande mérito foi o desprezo, né? Por isso que ele gostou do Brentano, né? Desprezo pela fraseologia, né? Frases feitas, desprezo pela paixão e o empenho em taxar de heresia qualquer coisa. Demonstra Deus com tão pouco partidismo, né? Não tem partidário nenhum, mas ele demonstra Deus e com tanta exatitude como outro demonstraria a existência da teoria da ondulação frente à da emissão. As duas teorias ondulatórias da luz, né? A luz pode ser onda ou pode ser partícula. Evidentemente, sou teísta à força. Sou teísta, defensor da existência de Deus, então, à força. Porque sou o bastante honesto como para reconhecer minha indefesa ante o seu argumento. Então se converteu porque não tinha como se defender. Mas não tenho intenção de dar-me por vencido tão rápido e completamente. Então vou ainda questionar. Aqui é o jovem estudante, né? Estou lembrando que o jovem de 19 anos está fazendo faculdade aqui, né? E também é uma carta privada, né? E não suponho nunca que alguém fosse ler. Ao longo de vários semestres, penso conhecer a fundo a sua filosofia e me reservarei o juízo sobre ela. Aqui ele fala do juízo, ó. Precisa ter um juízo para julgar, né? E também uma decisão sobre o teísmo e o materialismo, né? Que é a distinção humana comum, né? Se é materialista ou se é defensor da teologia. De momento, deixei de ser materialista, todavia não sou teísta, então não é uma coisa nem outra. Ele defende também a descendência humana do animal, mas é contrário ao darwinismo. Como é que pode ser essas duas coisas antagônicas, né?
Se for descendente do animal, tem que ser darwiniano, mas também não é. E me colocou em dúvida, no entanto, por seus próprios argumentos, como pela notícia de Thomson, em Londres, só pode chegar com... Aqui é importante essa leitura, assim, é daqui que o Freud vai tirar que a doença não é orgânica, né? Por isso que é importante, assim, a gente ter em mente o que ele fala, né? Por enquanto, eu não sou nem empirista mais, já estou largando, deixando meio de lado, mas tem alguma coisa na matéria devido à linguagem. Por outro lado, não sou, como diz aqui, né, desprezo pela fraseologia, não sou mais defensora de dizeres prévios da experiência. Precisa passar pela experiência e transformar em linguagem, né? Hoje, minha mãe, aí terminou a carta. Essa carta aqui, que vai começar aqui, que é barra pesada essa aqui, então nós vamos demorar aqui até o fim nela, vamos lentamente, porque é uma carta muito densa essa aqui, tá? Muito material aqui. Escrevi... Bom, deixa eu perguntar aqui, né, como é que tá os nossos filósofos acompanhadores, né? As observações nenhuma, nem loucos por literatura tá escrevendo nada hoje. Gildemar, tá conseguindo mais ou menos, tem, né? Chegou hoje pela primeira vez, está estudando lá um fim de curso com Machado de Assis, né? Assim que tiver algum interesse, pode escrever alguma coisa ou comentar, né? Perguntar assim, Adelmo, qual é a finalidade de estudar essas cartas, né? Nós estamos vendo aqui a constituição de Freud a partir de um equívoco que ele vai ter lá na frente com o narcisismo e tem uns rastreamentos muito interessantes aqui atrás. Além do que, a situação dele como... O que é o narcisismo? É querer vencer na vida, né? Acertar o caminho. Qual o caminho que eu vou seguir? A gente vê o Freud como se ele sempre tivesse sido psicanalista. O Freud sempre foi Freud, não é, né? A gente está vendo que ele estava aqui procurando, tateando qual seria o caminho dele, né? Boa noite, Idamar. A gente está vendo como o Freud está tateando, né? Meio que no escuro, né? Eu fiz engenharia, depois larguei tudo, fui para o comércio. Aí larguei, aí depois do comércio que me deu recurso, fui fazer filosofia, psicologia, psicanálise. Então, assim, daqui a pouco alguém vai dizer, ah, mas já tinha isso lá atrás. Não tinha nada, não. Tudo por acidente. Tudo por acaso. Caiporismo o tempo todo, início ao fim. Uma surpresa aqui, outro ali. Esse convite do Brentano para ir na casa dele, por exemplo, influenciou no Freud para ele olhar um pouco mais cuidadosamente o materialismo, mas sem ficar cego, né? Nem para o materialismo e nem para o teísmo, como ele diz. Então ele diz aqui atrás, eu fiquei entre um e outro. Eu fiquei inclinado ao materialismo, mas também não agarrado. E fiquei inclinado à fraseologia, né, ao teísmo, mas também não agarrado. Decidi, e recebido, né, recebi tua agradecida sua carta com a desagradável notícia de que o diabo te proporcionou uma pequena enfermidade em terras estrangeiras. Finge que está viajando para outro país, que lá ficou doente, e que essa doença foi algo do diabo, né, do tinhoso. Nada disso é verdade, né? Pode ser que tenha pegado uma gripe. Espero que o pé rebelde é assim, ó, o pé então, né? Não é gripe, é o pé. Que o pé rebelde se discipline a tempo para permitir-te uma viagem a Berlim. O Freud usa linguagem metafórica o tempo todo, tá vendo? É filosofia do início ao fim, filosofia em cima do pé machucado aqui, né? O que é filosofar? É você transformar em metáfora, né? Ficar fazendo assim um floreio com a linguagem em cima de algo real, tá vendo? Ele já é isso que ele está dizendo. Ele já é um pouco isso que ele fala aqui, né? Mistura de empirismo com abstração da realidade, né? Recebi a sua carta com a desagradável notícia de que o diabo, né, te proporcionou uma pequena enfermidade em terras estrangeiras. Estrangeira porque ele não é de Munique. O diabo porque machucou o pé. Espero que o pé rebelde se discipline a tempo
para permitir-te uma viagem a Berlim. Provavelmente, vossas classes tampouco começarão antes do dia 12, então as aulas, né? E o período que vai começar as aulas e termina lá em julho, quando é férias, lá invertido em relação aqui, né? Não, aliás, aqui vai o contrário, lá é fim de ano, está chegando o fim de ano. Evidentemente, nossa alma mater considera por debaixo de sua dignidade publicar já agora um catálogo das aulas, por debaixo da sua dignidade. Por isso, é possível que o trabalho propriamente dito só possa começar aqui mais tarde. Em Berlim, encontrarias a Herzig, quem quer quedar-se ali durante 3 semestres, em Berlim. É um homem inteligente e me alegro de que haja logrado fugir da barbárie de sua Sanok, onde ele morava, né? Tem uma notinha aqui que fala que ele veio de Sanok para Berlim. Sua jovem sobrinha e prometida poderá ensaiar, entretanto, o papel romântico da nostalgia. Não mencione isto na frente dele. Mantenha-o em segredo, incluso diante de mim. Não lo sei de outra fonte. Princípio psicanalítico aqui, né? O confessionário não é para ser publicado, né? Não fale, se falar, eu vou dizer que não foi eu que disse. Te agradeço muito os escritos homeopáticos que você me enviou. Até agora, li só um pouco e não encontrei neles as tonterias absolutas que esperava ver. Leu um material homeopático, é uma tonteria, e ele nem viu nela, nesse material, essa tonteria que esperava ver. Mesmo assim, não é um grande mérito haver-se quedado na via pisada do entendimento comum ao largo das 10 primeiras páginas. Até agora, só tenho a impressão de que esses senhores são grandes metafísicos, em especial kantianos. Isto é muito louvável, ainda que de vez em quando não seja sano. É bom isso, ainda que não seja saudável, né? Já veremos. Dizem em Leipzig a sede municipal da homeopatia. Então, esse parágrafo aqui interessou. Olha só o que a gente veio encontrar aqui, né, da homeopatia, né? Trouxe para cá, deixa eu ver onde que eu botei. Aqui, ó. Também foi pulando, né? Eu tinha trazido do projeto para cá, vamos voltar um pouquinho aqui na parte empírica. O Freud escreveu em 1895 um projeto de psicologia científica, onde ele toma o cérebro, ele cria os neurônios. Para quem leu lá o projeto, ouviu falar pelo menos, né? Tem o neurônio psi, que é um neurônio abstrato, tem o neurônio fisiológico. São 3 neurônios que ele cria, 3 símbolos, o fio, o psi e um terceiro que eu não me lembro. O projeto para uma psicologia científica, publicado em 1895, ficou na gaveta e foi tirado da gaveta em 1950. É uma tentativa de trazer para o plano científico o que se apresentava na clínica, em seu início vienense, especialmente nos estudos realizados sobre a histeria. Nesta perturbação psíquica, os sintomas se manifestavam principalmente sob a forma de ideias excessivamente intensas, aspas, nas quais a característica quantitativa emerge com mais clareza do que seria normal. Essa característica quantitativa hoje está sendo vista aqui pela medicina com o chamado
É uma escola que começou, acho, na África do Sul, chamado de neurologia canalítica, tem um negócio assim. Neuropsicanálise, agora eu lembrei o nome. Tem a neuropsicanálise hoje, onde a psicanálise seria neuronal. Eles estão recuperando o projeto do Freud. O Freud tinha criado os neurônios antes dos neurônios existirem descobertos ainda. Não existia ainda a descoberta da medicina dos neurônios que tem na cabeça da gente aqui, né? Mas ele criou lá um neurônio, ele chama de anatomia fantástica. Quem comenta o projeto do Freud diz que o Freud criou uma anatomia fantástica, porque ele não se baseou em algo empírico, né? Mas ele imaginou que tivesse os neurônios, que depois foram descobertos. Então, os medicamentos hoje, os controladores de humor, né? Esses ansiolíticos para dormir e também para surtos, psicotrópicos, né? Que hoje substitui para eliminar com a psiquiatria hospitalar, esses medicamentos controladores rigorosos, né? Que deixa meio lesado, assim, atuam nesses centros, né? Onde estão os neurônios, que o Freud tinha imaginado que existisse e de fato foi descoberto. Então, os que a neuropsicanálise, né, seria uma área da medicina que estuda a influência na libido, né, através de medicamento, para derrubar um pouco aquela ansiedade, assim, que você fica todo excitado, né. Aqui eu tinha trazido, mas eu não estou achando agora, um artigozinho do Machado de Assis, de 1859, mas não custa nada aqui a gente sintonizar aqui o trabalho do Machado. Vale a pena porque é muito bonito, tá? Então, vou sair aqui rapidamente, trazer aqui o texto do Machado de Assis, da homeopatia, né? Essa parte interessa muito a gente, porque da nossa pesquisa aqui, né? Que é a homeopatia, né? A frase da homeopatia. Olha que interessante que a gente descobriu no Machado de Assis, justamente no mesmo instante que o Freud está lendo em Viena, né? Meu momento histórico, né? Entregaram na mão do jovem Freud em 1875, quando ele tinha 19 anos, fazer medicina. Por incrível que pareça, o Machado, com 20 anos, né? Aqui não é 19, é 20. Lá no Espelho, que é um jornalzinho que ele editava junto com Eleutério, né? O Espelho foi criado pelo Paulo Brito, entregue na mão do Eleutério, que era mais maduro, e é onde o Machado publicava muita coisa, e lia também. E era o redator, era o Machado, e o Eleutério era o responsável. Nesse jornal, Espelho, em 59, né? Outubro, Machado com 20 anos de idade, tem um texto publicado por M. de Azevedo, falando de similia similibus, né? Esse termo da homeopatia, né? O mesmo e o mesmo. É meio poético, tá? Que é o que interessa para nós, né? Quem chora o seu amor perdido não tem lá muito juízo. Quem fez isso aqui foi a Juliana, que trouxe para cá. Tem umas partes aqui porque não dá para ler no original. Creio que Dante foi um desarrazoado quando chorou a infidelidade de sua Beatriz. E mais papalvo foi Jacques Sigonini, que precipitou-se em uma lagoa por ter recebido uma ingratidão de sua amante. Tá vendo? Suicidou-se. E quantos amantes não têm chorado a inconstância de suas namoradas? Não pensem, porém, que quero com isto dizer que tem havido muitos amantes toleirões. Nem todos são assim. O amor é um campo de batalha do qual aquele que é derrotado deve ser esquecido e considerado como soldado abatido do Deus Cupido. Olha que bonito. Se você foi derrotado no amor, você é abatido, né, por Deus Cupido, deu uma flechada, você morreu, vai embora, esquece para não se matar e não matar ninguém.
Esse negócio de amor, admito apenas de Talião, que M, não se sabe quem é, deixou registrado no seu código. Em tal caso, ser, aí tem um elegível aqui, similibus da homeopatia, tá? Porque o Machado toma homeopatia como linguagem, né? Coisa que o Freud lá disse que não entendeu. Homeopatia, até tem uma contribuição do Jairo, que botou no privado um textinho assim, Cristo já tinha dito, fale que alivia, né? Eu não conheço muito assim da teologia, não posso comentar muita coisa. Se alguém quiser falar, fica à vontade, né? Em Já conta-gotas, né, Adel? que Em conta-gotas. é em conta-gotas, né? Mas talvez, se quiserem comentar, formado em teologia, aqui o Nilo principalmente, conhecimento de psicanálise profundo, né? E também da área da teologia, que eu sou mais leigo, né? Completo. Comentário rápido do Jairo, que eu não conhecia, fiquei até curioso de ler essa parte, porque se o próprio Jesus tinha orientado a você dissolver a sua dor em palavras, ele estava usando o princípio homeopático, né, então. Que ele tá, aqui em cima aparece, né? Deixou registrado no seu código. Em tal caso, né, empregue a homeopatia. Trate o amor com amor, quer dizer, desprezo, então, né? Você aplica. Amei a uma moça, troque por outra namorada, né? Amei uma moça chamada Zizina. Que beleza de mulher! Os seus olhos eram belos, me chamavam tanto que parecia ter luz elétrica. A boca engraçada e mimosa era um ninho de encantos. O nariz era uma pirâmide divinamente torneada. Ainda não vi um nariz igual ao da minha Zizina. Claro, você está apaixonado, até o piscar de olho dela, tudo é lindo, né? O seu rosto era belo e divino. Se Madame Pompadour visse o retrato de Zizina, se inflamaria de ciúme. Amei a essa mulher com todo o enlevo e ardor de um coração de 20 anos, ó. Era um amor que saía de um vulcão. Zizina, que ao princípio fizera do meu amor a alma do seu coração, depois esqueceu-se de mim e começou a namorar com outro homem, feio como Esopo, pobre como Codro e corcunda como o Marechal de Luxemburgo. Não sei por que Zizina foi rebelde ao meu amor. Ah, frequentemente as mulheres variam, disse o ilustre Francisco I, que era entendido nessas coisas. E o que deveria eu fazer? Chorar como Heráclito, suicidar-me como Chatterton? Não. Uma ingrata não merece uma lágrima, quanto mais uma existência. Que linda essa frase, né? Uma ingrata não merece uma lágrima, quanto mais eu merecer uma existência, né? Tá vendo? Loucura, né? Pagar com a existência um amor, né? Varri da memória do coração a minha antiga. Ó, tem uma minha aqui errado, né? Lembrar que dá tempo de corrigir. O livro já foi enviado, né? Tá tempo de correção ainda. Varri da memória e do coração a minha antiga namorada. Paguei a sua infidelidade com uma inconstância. Usei da pena de talião. Aos pés de uma outra mulher, depositei o meu coração transbordando de amor, para não sofrer alguma leviandade, alguma outra inconstância nos combates do Cupido. Determinei multiplicar o número das minhas namoradas. Aquele se vingou arrumando um monte de namorada, né? Mais de um. Agora eu vou gostar de uma, de outra. Como fazia o cardeal Duque Richelieu. Se alguma for infiel e leviana, terei outra que tomará conta do meu coração. Ah, você não me quer não, né? Tchau, vai embora, eu tenho outra já. Hoje faço assim, e julgo que chorar uma ingrata que se rebelde ao meu amor, se rebele deve ser, né? Que se rebele ao meu amor, ao nosso amor é tolice. Cura-se um amor com outro amor novo. Similia similibus. Muito interessante. Vamos voltar lá para o Freud agora, né? A gente aplicar aqui o Machado ao Freud, a gente tem um grande conhecimento que normalmente não se tem, tá? Porque o psicanalista, assim, os estudiosos da psicanálise, de Lacan, eles ficam só na doutrina, né? Como se fossem teólogos, né? Dentro da doutrina, ou filósofos, né? Seguidor de Kant, e não flexibiliza, não, tá? A gente foi lá ler aquilo porque o Freud cita aqui que chegou para ele
Botaram na mão dele, né? Passou pela mão do Freud e ele desprezou o escrito homeopático, tá? Te agradeço muito, Eduardo. Você me enviou, você é do direito, né? Mandou para mim. Aqui, Freud, dá para curar pela homeopatia, tá? Agradeço o envio dos escritos homeopáticos que me enviaste, né? Até agora, que eu li, né? O Freud sempre lia, né? Li até agora 10 páginas, tá? Tonteria absoluta, né? Seja como for, não é um grande mérito haver-se quedado na via pisada do entendimento popular, entendimento comum, ao longo de 10 primeiras páginas. Até agora, só tenho a impressão de que esses senhores são grandes metafísicos, né? Em especial kantianos, e isso é muito louvável, ainda que talvez não seja. Veremos, vamos ver em seguida. É lá em Leipzig que fica a sede principal da homeopatia, tá? Quase não posso dizer-te até que ponto há diminuído minha confiança no que geralmente se considera como válido. Aqui ele começa a ficar com dúvida, ó. É bom, né, não ter certeza? Agora estou começando a perder a confiança em que é válido, então, nessa história toda, né? E como cresceu uma secreta inclinação às tendências que são mantidas como minoritárias. Quer dizer, deixando de seguir a linha principal, né? Desde que Brentano me disputou seu Deus com tanta facilidade, temo que algum dia me deixarei capturar pela demonstração científica do espiritismo, olha, da homeopatia e de Louis Latour, e vai embora. Daqui a pouco eu saio do chão da realidade também. Cuidado, Freud. Esse é o resultado da minha falta de dogmatismo. Como ele não tem dogma nenhum, né? O Freud não tinha em que acreditar, ele via meio assim, né? Só insistia em tudo que cria por convicções lógicas, só. Só, igual Descartes aqui, né? Descartes que era assim, né? Só insistia naquilo que me tinha convicção lógica matemática, no caso, né? Porque ele vai duvidar do Deus lá da Santa Inquisição, da Santa Sé, lançando mão do ensaio sobre a dióptrica, né? Tentando assim, Deus usa geometria, Deus é inteligente, né? Deus não diz que a Terra gira em torno dela, é o centro do universo. Deus percebe, pode perceber, é inteligente o suficiente para saber quando uma afirmação é falsa, né? Por isso que tinha as convicções lógicas de Descartes junto com Galileu. Há compreendido muito bem, Brentano, te expresso meus respeitos por ter determinado tão acertadamente os pontos principais da minha relação com ele. Quem apresentou o Brentano ao Freud, medicina, né? Então foi Eduardo Silverstein, né? A gente deve o surgimento do pensamento de Freud fora da medicina também à contribuição do Brentano. De fato, em efeito, seu Deus é meramente um princípio lógico, tá? E eu aceitei como tal. Então, Deus é o Deus matemático lá é o Deus inteligente, né? Uma influência imediata de Deus lá rechaça como disteleológica. Até que ponto sua consideração de Deus incide na vida, isto é, ainda incerto, mas insinuou algo disso na ética, tá vendo? A ética é o emprego da racionalidade, né? Se não recordo bem. O que é a ética e o emprego da racionalidade? Porque vai mostrar aqui, né, esse crime, que por que o Freud caiu na cilada com Jung, tá? Vamos perguntar assim, por que o Freud caiu na cilada? Olha, Bolas, é o contrário da pergunta, né? É como é que um amigo meu tem a cara de pau de não ter ética? Como é que um amigo meu, assim, que eu mais confio na minha casa, o Jung dormiu na casa do Freud, o Freud dormiu na casa do Jung. Uma ética exige você ser racional. Se você trai um amigo assim frontalmente, tá vendo? Por isso que nós lemos aqui o Similia Similia Curantur, né? Que falou a traição do amor lá. Tem que trocar de amor, né? Procurar outro.
Então, tem um Deus racional que evita que você se mate ou mate alguém porque foi traído por um amor ou por um amigo, né? A ética, então, seria: você não pode fazer uma coisa dessa, né? É um absurdo você vir aqui na minha casa e depois o cara levou minhas coisas. Por desgraça, a concessão de um conceito de Deus significa empreender um caminho descendente. Aqui ele já faz uma crítica, né? Até há que aguardar até onde podemos cair em uma armadilha, né? Seu Deus é muito estranho, posto que diz que sabemos muito pouco do mundo, detendo-se, talvez, nos limites do conhecimento de Dubois-Reymond. Se pode perdoar facilmente que aceite, todavia, menos conhecimentos no que se refere a Deus. Tem uma ligação entre conhecimento e Deus, né? Só podemos ter uma analogia dele. O Kant fala: você não desistir de tentar conhecer o Deus, está fora do alcance do homem conhecer o Deus, né? Seria divino demais chegar a conhecimento concreto, né? Vai aceitando mais ou menos e conduzindo a sua vida já está bom demais. Porque o verdadeiro conceito de Deus não se pode proporcionar a definição humana, tá vendo? Aqui é uma frase de Kant, né? Ô, Nilo, você que estudou teologia, ajuda aí, rapaz. Aqui é uma frase de Kant, isso aqui, né? Ele é que mais ou menos fala essa frase aqui. Não é igualzinho, né? Mas mais ou menos, né? O verdadeiro conceito de Deus não se pode proporcionar uma definição humana, tá vendo? Você falou uma coisa, numa outra estudo eu falava do Fourbat, né? Ah, Mas eu estava lendo um texto essa semana, Odelmo, tem uma compreensão que me fez associar com o texto que a gente está lendo agora, na ideia de que a linguagem que se fala sobre Deus hoje, ligada à pessoa humana, a elementos naturais ou coisas do tipo, é inadequada, porque ela simplesmente é uma criação humana, é uma analogia. Então se suspende o juízo, não tem o que dizer sobre Deus, porque nenhuma linguagem é acessível para explicar quem Deus é. ah, isso aí. E aí nasce o conceito atual do pós-teísmo. Quer dizer, não tem como a gente. O teísmo, como é conhecido hoje, é inadequado. Não tem como você falar sobre Deus. E aqui não está nem se falando de crença, né? Se Deus é homem, se é macaco, se é planta. Porque também, Entendi. falando aqui, a existência de Deus é uma questão complicada, porque Deus não existe, ele é, né? Tanto que lá em Gênesis, e no Êxodo, quando Moisés pergunta quem é ele não diz quem ele é, no sentido de ser um objeto no meio de outros objetos, uma noção. Eu sou aquele que sou. Então, não tem como o ser humano falar de Deus, traduzir Deus. Então, por isso que existe uma teologia negativa, que seria uma teologia que afirma o que Deus não é. Então, seria uma teologia que se cala diante do mistério. Ou seja, eu não posso falar dele, e o objetivo dessa teologia é diante do mistério, o calo. Ou seja, não dá para traduzir quem é Deus. E Agostinho disse, quando eu digo que quem é Deus, Deus já não é mais Deus, né? Enfim, então É. tem toda uma questão assim. Então está relacionado com essa definição humana, né? Quer dizer, o verdadeiro conceito de Deus não pode proporcionar aquilo que o homem vai definir, ou seja pela linguagem, ou seja porque é inalcançável. É um mistério, não compete a gente, né? Eu queria demais, eu aqui, nós humanos, falarmos desse universo todo aí, que, né? Tá, enfim, por muito louco que isto pareça, não deixa de conter muita razão e um excesso de método, né? Então, Freud fica causado por essas questões. Como ele diz, não tem nenhum dogma, ele fica aberto
a variar e ficar oscilante, né, com relação ao que seria uma afirmativa categórica e definitiva, né? É muito louco que isso pareça, não deixe de conter muita razão e um excesso de método nessa loucura, né? Frase de Shakespeare. Em resumo, não se pode refutar a Brentano de nenhuma maneira antes de tê-lo escutado, estudá-lo e também saqueado, roubado dele, né? Saquear é tirar dele, roubar ou sacar alguma coisa dele, né? Um dialético tão agudo exige que tornemos agudo a própria força com a sua, né? Antes de medi-la. Dialético tão agudo como é brentânico exige que a gente, primeiro, afiemos as nossas ferramentas para estarmos à altura dele, né? Isso aqui é uma frase que tem no Machado também, que é tão curioso o paralelo, quer ver? Ideal do crítico, em 65, já um pouco à frente, ele fala do crítico, né? Como é que você vai fazer a crítica de uma obra? O crítico deve ser independente, independente de tudo e de tudo. Em tudo e de tudo, independente da vaidade dos autores e da própria vaidade. Ele teria que ler o texto. A gente normalmente faz aqui, né? Vamos ler o texto e deixar a nossa vaidade, a vaidade do autor de lado. O narcisismo, né? Não deve curar de inviolabilidade literárias nem de cegas adorações, mas também deve ser independente das sugestões do orgulho e das imposições do amor próprio. A profissão do crítico deve ser uma luta constante contra todas essas dependências pessoais que desautoram os seus juízos, sem deixar de perverter a opinião. Para que a crítica seja mestra, é preciso que seja imparcial, armada contra a insuficiência de seus amigos, solícita pelo mérito adversário. Neste ponto, a melhor lição que eu poderia apresentar aos olhos do crítico seria aquela expressão de Cícero, quando César mandava levantar as estátuas de Pompeu, o Machado. É loucura que eu não entendo até hoje. Como é que esse homem sabia que Cícero, César e Pompeu serviria como argumento para justificar a imparcialidade do crítico, né? Mas ele vai lá e busca as referências da história da humanidade, né? Uma expressão quando César mandava levantar as estátuas de Pompeu. Levantando as estátuas do teu inimigo, que tu consolidas as tuas próprias estátuas. Você não deve ter medo de ter alguém forte, né? Vai te obrigar a ser forte também, para você estar preparado para combater, né? Então, a derrota, muitas vezes, ela é assim, vai treinar mais, vai estudar mais, vai se preparar, né? Essa frase, ó, um dialético tão agudo exige que a gente afie mais as ferramentas, né? Agudizemos a nossa própria força com a sua, antes de medir. Tem um sangue de Machado em Freud e vice-versa, que é impressionante como desde o início estavam paralelos, né? Na biblioteca de nossa associação, pouco a pouco me ponho ao dia em aquilo que me falta de conhecimento na literatura atual. Então ele vai à biblioteca, né? Li uma parte de Annen, de Freytag, como já te escrevi, se recordo bem. E recentemente me traguei meia dezena de tragédias de Frederick Hebel, que te resultará proveitoso conhecer se não a conhece ainda. Hebel é um escritor, vai ver aqui. Seu caráter é áspero e revolucionário, cheio de crítica amarga, de Frederick Hebel, né? Vamos ver aqui a notinha do Hebel. 6, nota 6. Christian Friedrich Hebel, o dramaturgo alemão mais relevante do século XIX. O juízo do jovem Freud sobre este autor é assombroso em seus acertos e sua lucidez.
Vamos ler esse juízo que o Freud vai ter aqui, né? A comentadora lá falou só isso. A gente vai ler mais aqui. Então ele fala que Friedrich Hebel, né? Seu caráter é áspero, revolucionário e cheio de crítica amarga. Não se percebe apenas nada do esquema de que, depois de ter lutado o herói por uma justa causa, esta deva vencer, ou o poeta deva, ao menos, prometer a vitória, ainda que o herói mesmo acabe derrotado. Os assassinatos de um verdadeiro Shakespeare. Antes de tudo isso aqui, eu vou voltar aqui atrás um pouquinho, porque aqui essa carta aqui é muito densa, né? Muito cheia de informação. Quando Freud fala que a sede principal da homeopatia, eu tinha pulado isso aqui, diz que Leipzig, que é a sede da principal, quase não posso dizer a você até que ponto diminuiu a minha confiança no que geralmente se considera válido. Aqui nós estamos no seguinte dilema, tá? Vamos falar aqui assim. Freud não compreendia a linguagem como jogo de palavras, né? Tá? Primeiramente. Porque o Machado já compreendia como um jogo de palavras, que ele tinha tomado, então, a vaidade, o narcisismo, né? Vamos deixar de lado a vaidade, vamos ver o que tem aí, né? Ele não compreendia a linguagem como um jogo de palavras, um mero jogo de palavras, né? O fato de Kierkegaard ter publicado Desespero Humano, que a gente já leu, em 1849, não ajudou em nada o estudante Freud, que parece que ajudou pouca gente. Isso se deve ao fato de ter que disfarçar, jogar com metáforas, linguagem figurada, como a linguagem bíblica. Cristo falava por parábolas, tá vendo? Metáforas sempre, né? A dificuldade do ser humano com o narcisismo, chamado tabu do narcisismo, é uma expressão que nem existe ainda, né? Falar que... O que é falar tabu de narcisismo? É falar assim, cara, você está falando muito aí, que bonito. Como poesia, eu acho lindo. Agora, em termos de realidade, né? Mas é que tem um jogo de palavras também, que nisso é que passa muita coisa que a pessoa não percebe, né? A queda do Kierkegaard foi quando ele viu assim, bom, Lázaro não estava morto, assim, não era um defunto lá na 4 dias morto, né? O Kierkegaard, quando foi fazer a tese de mestrado dele em teologia, na própria dissertação de mestrado, a ironia diz, o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates, que é um livro assim, na pesquisa dele, ele acabou batendo com a cara na parede, né? Porque ele tinha uma compreensão literal, né? Da teologia. Aí ele foi ver que tudo é metáfora, né? Tudo é parábola, né? Não é verdade que Cristo pegou um defunto morto há quase 4 dias e adquiriu carne de novo, cérebro, a palavra, e saiu. Ele estava morto do ponto de vista da compreensão, né? E o Kierkegaard fez toda uma filosofia existencial a partir dali, onde ele emprega o termo assim, quero salvar o meu eu, né? Porque eu estou perdido nessa massa de informações. Se a gente estuda errado, você vai estudar errado aqui, estuda ali, você não... O que estão falando? Se você toma o narcisismo como fundamento, que foi o princípio machadiano, você vê, bom, o que a pessoa está dizendo é só uma exibição ou tem algum fundamento fora da exibição, tá? É só uma peça ou é algo, né, que quer dizer outra coisa? O que quer dizer o que ele está dizendo, né? É onde o Freud estava enrolado aqui, por isso que ele havia dito essa aqui, né? Essas frases do Freud que eu passei um pouco rápido aqui, né? Porque o verdadeiro conceito de Deus não pode proporcionar uma definição humana, né? Aí ele tinha dito aqui, por muito louco que isto pareça, não deixa de conter muita razão e também um excesso de método, né? Que o Brentano deu o Brentano aplicou uma injeção no Freud que ele ficou assim, e agora? Muito método, muita razão, e agora que eu estou quase acreditando que Deus existe mesmo, né? Mas hoje a teologia já, como falou aqui o Nilo e o Jairo, a teologia já descansa um pouco o homem dessa crença tão literal, né? A linguagem não alcança, né?
Como a linguagem não vai alcançar nunca, por exemplo, naquele conto de Machado de Assis, que Maria Rita, percebendo o correio interessado nela, mas você ia até a guerra matar meu marido para casar comigo? Claro que eu faria isso, Maria Rita. Então ele vai à guerra, mata o marido, quando ele volta, ele tinha que ter pego um papel, você assina aqui, né? A gente casa na volta, mas você vai ser minha mulher, tá? Porque eu vou matar o seu marido, hein? O Machado é muito diabólico para arrumar essas. Quer dizer, você acreditou nas palavras, né? Comprou gato por lebre, né? Então, o Freud aqui, o Freud tinha uma dificuldade, então, com relação à filosofia e à empiria, né? Aí ele vai, por isso que é importante ler isso aqui, tá? Ele vai agora falar aqui desse escritor, né, chamado Friedrich Hebel, que te resultará proveitoso conhecer, se você ainda não... Então, o Freud, grande leitor, né, vai devolver para o homem do direito conhecimentos culturais, tá? Enquanto que ele trouxe aqui conhecimento da homeopatia, que seria útil ao Freud, o Freud devolve para ele conhecimentos que vai ser útil do ponto de vista do judiciário, né? Como juiz, como advogado. Vamos voltar então. Li, né, uma parte de Abner, Freytag e tal. Recentemente, traguei meia dezena de tragédias de Friedrich Hebel, que te resultará proveitoso conhecer, se não conhece ainda. Seu caráter é áspero e revolucionário, cheio de crítica amarga. Não se percebe apenas nada do esquema de que, depois de ter lutado o herói por uma ideia justa, esta deva vencer o poeta, ou o poeta deva ao menos prometer a vitória, ainda que o herói mesmo seja derrotado. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? Por exemplo, Os Assassinos é um verdadeiro Shakespeare. Em Os Assassinos é um verdadeiro Shakespeare, e lo que mais lhe agrada é quando alguém se arruína como consequência de sua paixão. Freud era jovem ainda, também está indo aqui as verdadeiras águias da literatura, né? Que o Shakespeare está mostrando o que acontece com o apaixonado, né? Todos seus heróis são testarudos que se revientam mutuamente os crânios. As paixões descreve sempre tão grandes que para ele, poeta, merece a pena de iluminá-las, então se entende bem como Hebel. Uma figura muito bela é a de Judite, um problema sexual. Uma mulher muito forte, apesar do homem extremamente poderoso. E ela se vinga dele com a inferioridade que lhe foi assinada a causa do sexo. Interessante como Freud coloca a mulher como inferiorizada devido ao sexo, né? Feminino, numa guerra, numa luta, né? E um homem forte, né? Um homem extremamente poderoso e forte. No entanto, a Judite venceu ele. Aqui já tem que ler, então, essa passagem rápida aqui, né? Que o Nilo, logo no início, falou que no curso de teologia passa por esse conhecimento. Para mim é novidade, né? Não é minha área que eu conheço. Ele vai falar de Holofernes aqui, ó. A ti especialmente, velho admirador de Pentesileia, só posso recomendar-te encarecidamente essa Judite. O Holofernes é um bruto, imagina-te a uma garganta ou um pantagruel, que é de Rabelais, muito comentado pelo Bakhtin, pela carnavalização da língua, né? O Bakhtin interessado pela petalogia da linguagem, né? E o Machado trabalha muito com isso. Já o Freud, aquele tem uma questão com a literalidade, né? O Freud, ele fica sempre meio perdido, porque o que quer dizer isso, então? Holofernes é um bruto, imagina-te um garganto ou um pantagruel, que é pura petalogia, como capitão de bandidos autorizado com privilégio exclusivo da sua majestade Síria e obedientes à figura de Holofernes. Em seguida, crerás que os caracteres dos judios são maravilhosos, a julgar pelo talento de Hebel em criar personagens tosudos. Vamos ver aqui, então, o que ele quis dizer, né?
Holofernes, que no grego e no hebraico quer dizer isso, foi um general assírio do tempo de Nabucodonosor II, aparece nos livros deuterocanônicos, mais precisamente no livro de Judite, como rei da Síria no 158 e 157 a.C. Ele foi despachado por Nabucodonosor II para se vingar do país que se opôs ao rei na guerra mais recente. Holofernes ocupou todos os países ao longo da costa, destruiu seus deuses, para que pudessem cultuar apenas a figura de Nabucodonosor. Então, um desses generais, né, fortíssimos, né, um Napoleão, assim, Holofernes teria sido avisado para não atacar o povo judeu por Aquior, líder dos amonitas, o que enfureceu o general e seus seguidores, que insistiram que não havia outro Deus senão Nabucodonosor. O general sitiou Betúlia, comumente considerada Meselié, e a cidade quase caiu. O avanço de Holofernes interrompeu o fornecimento de água para Betúlia e o povo desanimou e encorajou Osias e seus governantes a ceder. Os líderes juraram se render se nenhuma ajuda chegasse dentro de 5 dias. Betúlia foi salva por Judite, então a cidade quem salvou foi Judite. Como é que ela fez? Uma bela viúva que, depois de orar a Deus, se vestiu com suas mais belas roupas, entrou no acampamento de Holofernes. Judite o embebedou com vinho, e quando ele estava totalmente bêbado, Judite sacou uma faca, espada. Boa noite, Carol. Judite sacou uma faca ou uma espada e cortou a cabeça do general, o que levou ao fim do cerco, aqui deve ser cerco, do cerco de Betúlia. A cidade estava cercada, né? E é uma vitória decisiva para os israelitas. Aqui também resumido, né? Muito rápido. Ela deve ter encontrado um jeito de se infiltrar no acampamento, né? Entrou na casa do general, botou uma roupa, diz aqui, né? Uma das mais belas. Mulher consegue tudo, né? Bota uma roupa linda, né? Conseguiu entrar lá no acampamento, né? No acampamento de Holofernes, que estava sitiando a cidade de Betúlia, não tinha invadido ainda, né? Uma vitória que deu, ao matar o general, então acabou. Uma vitória decisiva para os israelitas. Versões hebraicas da história de Judite, contadas por Megilat. Então, tem essa história de que Judite, que é uma mulher, então, fraca, né? Frágil, venceu o maior dos generais, né? Tem essa figura, né? Que é uma pintura. Judite é uma obra de teatro escrita em 1840 pelo dramaturgo alemão Friedrich Hebel, que o Freud estava lendo. A obra, composta em Hamburgo, foi a primeira tragédia do autor. No ano seguinte, apresentou na cidade e vai embora para frente. Há um comentário interessante que a obra foi objeto de análise de Freud, especificamente no artigo dele chamado Totem e Tabu. Então, Freud já tinha lido na juventude, e na frente aproveitou a cultura dele, né? Tabu da virgindade, tabu da virgindade, já que se distingue do relato do Antigo Testamento. Entre os temas fundamentais de Judite se encontram a culpa, a vingança, o desejo e vai embora. Nietzsche também comentou por outro caminho, né? Nietzsche, sempre muito romântico, idealista demais, ele diz aqui: a inocência do devir. O general seria um inocente do devir. Caiu na conversa da Judite, né? A fé que, no fundo, sob a mudança e as aparências, ali que jaz a vida, indestrutivelmente poderosa e cheia de prazer, né? Caiu como se fosse, então, dessa maneira aqui, bastante violenta a cena, né? Para uma mulher linda, bem vestida, né? Ela puxar um punhal e cortar a cabeça do general, vou te falar, hein? Devia estar numa posição ali sob o domínio dela, né? Vamos lembrar do João Batista, que também perdeu a cabeça, porque oh, meu Deus do céu, me ajuda aí, Jair. Quem que dançou pro... Esqueci. São João Batista, né? Tem o João Batista, né? Porque teve uma garota que dançou, a filha de Herodes, Herodíades, né? A menina muito bonita, dançou, né? E aí o rei gostou bastante daquela menina, e chegou para ela e disse: o que é que você quer? Eu lhe dou tudo que você quiser no meu reino. Aí ela foi lá na mãe dela, né? Mãe, o rei
me perguntou o que é que eu queria. Ela disse, peça a cabeça de João Batista. E aí, né, porque João Batista estava questionando que ela estava casada com alguém que já era casado, né? Enfim, estava casado, estava tendo um caso com dois irmãos ao mesmo tempo, né? Enfim, tem um rolo doido aí que vai longe. Ah, tá. Quer dizer, o homem perde a cabeça literalmente, né, Adel? Perde a cabeça porque o amor pela família, a proteção, o sexo, o filho, você vai nessa fraqueza, né? Então, aqui no Machado de Assis, que eu trouxe também, uma passagem muito bonita, né? Que ele fala lá onde tem linha reta e linha curva, é um conto de 1866. Valia a pena até ler o linha reta e linha curva, mas só trouxe uma passagenzinha. Que ela diz: hei de vingar o nosso sexo. É um pouco de vaidade minha. Pouco de vaidade, vingar o sexo, né? Que é um sexo frágil, né? É um pouco de vaidade minha, embora, mas eu creio que aquilo que nenhuma fez, eu vou fazer. Trata-se de vingar o nosso sexo ultrajado. Trata-se de fazer com que Tito se apaixone só e nada mais. Ela só quer fazer isso. Fazer ele se apaixonar e desprezar. Só que o Machado, como ele tem uma pimenta assim acrescentada, na verdade, aqui é uma vingança do Tito, porque ela não lembra que 5 anos antes ela tinha desprezado o Tito. E o Tito teve que viajar para não fazer um crime, e gostava muito, ela tinha dado um fora nele. Só que ela esqueceu, ou não reconheceu o Tito, parece. Quando o Tito chega, ele chega esnobando as mulheres, diz que não, mulher, para ele, nada a mesma coisa, ele prefere jogar baralho, provocando ela no caminho inverso. E ela vai lutar para conquistar o título, que era tudo que ele queria. Quando ela está achando que está se vingando dele, quem estava se vingando dela era ele. São essas jogadas do ser humano, né? Então, nesse período de formação do Freud, o que nós estamos procurando aqui é ver assim, se esse jogo de poder, né, que é um jogo de poder, é uma mulher matar um homem, né, é um jogo de poder, né? Eu mostro que eu sou mais forte sendo fraca, né? O jogo de poder, na linguagem, de certo modo, escapou um pouco ao Freud, quando ele não tinha essa manha que o Machado teve desde o início, quando partiu do jogo de vaidade, assim, né? Eu estou observando seu lance, tá? Você veio aqui, dá licença. A gente não é formado dessa maneira, por você ficar com o pé atrás. Se você ficar a vida inteira também, você não faz nada. Não é à toa que Machado nem filho teve, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, assim, a dificuldade que é a existência no mundo quando você se envolve, né? Então, voltando à leitura de Holofernes, em seguida crerás, então ele está recomendando ao amigo Eduardo, né? Em seguida crerás que os caracteres dos judeus são maravilhosos, a julgar pelo talento de Hebel em criar personagens tosudos. Por certo que Hebel os caracteriza em algumas linhas que precedem aos seus dramas e o faz melhor do que eu possa fazê-lo aqui. Então, ele descreve melhor lá. Vai ler o livro, né, Eduardo? Porque eu fiz um resumo aqui muito depressa, né? Desde aqui, Frederick Hebel, é pequeno demais a carta, né? Vai ler você mesmo. Lá, Mariane é bonita, mas carece de movimento. Não me gosta muito desta peça. Então, estou comentando agora outra peça. Porque esses experimentos psicológicos, tão perigosamente enredados, têm algo de inverossímil. Tá vendo? Experimento psicológico, habilidosamente enredado, não parece verdade, mas é, né? A dificuldade que a gente tem com a linguagem figurada, você sempre vai comprar gato por lebre, cara. No mundo, se você for viver na realidade do mundo, você vai no médico, ele te dá um remédio, o remédio não era aquele. Mas por que, doutor?
A medicina não é a ciência exata, meu querido. Eu tinha que tentar isso. Eu te falei, vamos tentar isso aqui? Então, né? Quer dizer, tem que se conformar um pouco também, né? Mas você tem que saber, assim, houve má intenção do médico? Ele está com acordo com o laboratório, que eu não sei. Com surpresa, me dou conta de que magnífico material de tragédias repousa na depreciada história judia. Lástima que seja tão monótono e ineludível Jeová. Lá, Agnès Baumet, bela, né? Talvez. Primeira. Está terminando aqui, a gente acaba hoje agora, né? Primeiro me aborreceu, logo me enojou, até que me escandalizou. Tá vendo? A peça escandalizou o Freud, né? Ele não conseguiu ver, então, tá? Dificuldade interna do narciso de Freud, vamos falar assim, né? Tanto o sentimento como a lógica têm argumentos decisivos contra o final. Em câmbio, Maria Madalena é uma obra mestra, também é uma peça tendenciosa, mais que nenhuma outra. É uma tragédia estremecedora com os meios mais sensíveis, tá? Ó, deixa meios mais sensíveis abalado, né? Agora vem a Genoveva. A Genoveva tem incluso sua beleza poética. A história é a que se conhece. A paixão do infiel de Golo está pintada com as cores mais incandescentes do inferno, como poderia imaginar. Aqui fala do anel de Giges até, do Platão, né? Que encontra um anelzinho, bota no dedo, fica invisível, né? 3 pastores tinham sentado na grama lá, um pega um anel, debaixo da grama. O Platão finge um episódio, né? Bota no dedo, fica invisível e começa a falar mal dele. Imagina que ele tivesse saído para urinar, foi procurar uma ovelha, aquele cara não vale nada, né? O anel de Giges é novamente um problema sexual. Agora ele começa aqui a botar de novo sexo, né? Porque é como se fosse uma insinuação de fragilidade, né? Por certo, em muitos momentos de grande encanto. Se acrescenta a isso a trilogia dos Nibelungos, com sua heroína Crimilda, que dá conta do interessante fato de que todos os heróis são mulheres e que a maioria das peças levam o nome de mulheres. Mas a intenção não é uma representação da mulher desses distintos aspectos ou uma glorificação política da mulher, senão que o escritor prefere as mulheres enquanto são os animais poéticos de sangue quente. Uma mulher é um animal poético de sangue quente. A frase criativa do Freud, né? Não copiou de nenhum poeta isso, né? A mulher é um animal poético de sangue quente. Enganou Freud a vida inteira, né? Nas análises, né? Porque ao lado da obstinação se compartem com os homens, também podem ter sentimentos ardentes. Nesses momentos, tenho diante de mim os quadros da história alemã de Freytag. De nossa família, tem pouco que contar. Minha mãe está convalescente, ele deixa sempre um pedacinho de linha no final para falar da mãe, né? Na outra carta também ele fez isso. Primeiro ele dá uma aula, e Rosa, minha irmã também, tem Ana e Rosa. Ana e a Rosa, mamãe está até bem. Ele vai contar o que interessa a ele, né? Vamos parar por aqui hoje. Agora aqui, o que impressiona aqui é o seguinte, o Freud, com todo esse conhecimento literário, assim, ele precisou ser traído pela experiência, tá vendo? É só a experiência, Nilo, que vai te puxar o... Você comprou um carro, né? Ah, era roubado, a policial te levou preso. Mas, gente, desculpa, doutor Nilo, você é um cidadão, mas você é receptador de roubo, você tem que responder um processo. A experiência, bicho, não vai livrar ninguém, né, Jário? Você é padre, né? Você, felizmente, esse celular aqui na sua mão é roubado. Aí, puta que... Mas eu sou padre, não tem jeito, doutor, você vai ter que responder aqui. Então, o vasto conhecimento é inútil na realidade, tá vendo? Na experiência.
Impressionante, né? Quer dizer, ele tem essa bagagem toda, mas vai confiar no Jung, que passa a perna nele. É como se fosse uma mulher. Corta a cabeça do Freud. Quase que ele estava depenado, né? É útil esse estudo da psicanálise para dizer assim, ela não serviu para o Freud também, na realidade, se proteger da maldade alheia, né? Não tem como. Agora, tem uma habilidade de não fazer o sintoma de câncer e tal. É você conseguir traduzir em palavras, né? Que ele produziu novos artigos, né? O artigo do narcisismo, então, é um tratamento contra uma decepção. 11:50, vou parar por aqui hoje, porque foi meio pesada a leitura hoje, foi muito, assim, carregado de informações, e o Freud vai ficar cada vez mais rico, assim, em conhecimento, né? Então, ele tem argumentos maiores, mais adultos, daqui a pouco, 23 anos, então, aí nem se fala, ele começa a conhecer, vai à França, vai conhecer lá quem trabalha com hipnotismo. Devido a não ter começado pelo narcisismo, o Freud é muito crente na realidade, ele não fica de fora dela, assim. Então, ele está mergulhado nela, assim, muito submerso aos acontecimentos. Ele acredita que na França, lá o Charcot, depois aquele outro que tinha o hipnotismo, que escreveu um artigo muito interessante, que o Machado também leu e comenta, o Freud comenta junto, em 1888, tanto o Freud como o Machado comentam o hipnotismo. Aqui tinha comentado a homeopatia. Eles são muito paralelos os dois, mas o Machado estava com o pé mais atrás, porque também é escritor literário, né? Ele não era médico, né? Sempre as palavras, né? As palavras. Ela só escreveu isso hoje, só as palavras. Então é isso, né? Os comentários. A gente está aqui no esforço, obrigado, foi ótima leitura. Valeu, Maria. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Nilo, Jairo. Valeu, Gildemar. Você que esteve presente hoje aí, tá? Ótima noite, obrigado a todos, tá? Por ter vindo. Valeu, Bia. Agradeço o comparecimento. O conhecimento sobre a doença nem sempre as previnem, é verdade, tá vendo? É depois que adoeceu, talvez é que tem que ver como é que sai dela, né? Ou conseguir se proteger para não entrar, né? Valeu, Nilo. Obrigado por ter vindo, né? Agradeço mais uma vez, tá? Boa noite. Vou desligar. A gente continua a leitura, né? É muito denso o material, né? Morre consciente que está morrendo, né?